Glória a Deus. Amada igreja do Senhor, vocês aqui na igreja, quem nos acompanha pela internet, está sempre ligadinho com a gente. Que Deus abençoe rico e abundantemente. Estamos aqui em mais um encontro para falarmos da palavra do Senhor, né, como a gente sempre faz. E estamos meditando em Mateus capítulo 13, a partir do versículo 44. Nós estamos falando sobre 3 parábolas que Jesus, ele pregou, ele ensinou, e todas elas falando do mesmo assunto, falando do reino de Deus, falando do reino do Pai Celestial. E aí nós vamos meditar então Mateus capítulo 13, vocês aqui na igreja, quem está aí, por favor, pegue uma Bíblia, Mateus capítulo 13, a partir do versículo 44. Vocês aqui na igreja acharam mesmo já? Amém. Olha, eu estou abençoado, Senhor. Deixa eu pôr esse assistente provisório aqui, irmãos. Podemos ler? Amém. Diz assim o texto bíblico, tá bom? Mateus capítulo 13, verso 44 em diante, está escrito da seguinte maneira: a parábola do tesouro escondido, da pérola e da rede. Também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido. Aonde? Num campo, que um homem achou e escondeu, e pelo gozo dele vai e vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Outro sim, o reino dos céus é semelhante ao homem negociante que busca pérolas, e encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo quanto tinha e comprou-a. Igualmente, o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar, e que apanha toda a qualidade de peixes, e estando cheia, a puxam para a praia, e assentando-se, apanham para os cestos os bons, e os ruins, porém, lançam fora. Assim será na consumação dos séculos. Virão os anjos e separarão os maus dentre os justos, e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. E disse-lhes Jesus: entendestes todas essas coisas? Disseram-lhe eles: sim, Senhor. E ele disse: por isso, todo escriba instruído acerca do reino dos céus é semelhante a um pai de família, que tira do tesouro coisas novas e velhas. E aconteceu que Jesus, concluindo essas parábolas, se retirou dali. Amém, meus amados? Amém. Meus queridos, então nós estamos meditando nessas 3 parábolas que Jesus contou, e rapidamente, as 2 primeiras é o seguinte: ele falou assim, olha, o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo que o homem achou, e pela alegria que ele sentiu, por aquele tesouro, ele foi, vendeu tudo que ele tinha e comprou aquele campo que tinha o tesouro. A gente aprendeu, meu querido, que esse tesouro é o reino de Deus, é Jesus, é a salvação, e que o campo é o Evangelho, é o campo que mostra para nós o tesouro. E aí o homem achou, ou seja, quando alguém prega para nós o Evangelho então nos mostra esse tesouro. Então nós encontramos o tesouro quando nós ouvimos o Evangelho de Cristo. Só que aí, irmão, quando nós encontramos o tesouro, somos nós. Olha que coisa interessante, a Bíblia diz que esse homem, ele sentiu uma alegria tão grande, imensurável por aquele tesouro, uma alegria que ele nunca tinha sentido por aquele tesouro, que ele decidiu fazer uma coisa: ele foi e vendeu tudo que ele tinha para comprar aquele campo com aquele tesouro, para ficar com aquele tesouro. E aí a gente aprendeu o que, meus filhos? Que a decisão é sempre de quem? Nossa. Sempre nossa. O Evangelho é pregado, o tesouro, que é a salvação, a vida eterna, Jesus, é apresentado a nós, mas irmãos, somos nós que fazemos a escolha de deixar a nossa vida sem Cristo, a nossa vida sem Deus, a nossa vida mundana, a nossa vida baseada e pautada apenas nos nossos instintos naturais e naquilo que nós absorvemos na sociedade, se vamos deixar isso para trás ou se vamos permanecer vivendo daquela maneira. Mas se abrirmos mão de tudo isso pelo campo que tem o tesouro, ou seja, pelo Evangelho, pelo reino, irmãos, Jesus falou: quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder por amor de mim, achá-la-á. Portanto, meu querido, quem trocar o mundo, o pecado desse mundo, as coisas erradas desse mundo, pelo Evangelho, vai achar a verdadeira vida em nome de Jesus. Amém? Você perde essa vida carnal, terrena, inclinada para o mal, mas você ganha a vida verdadeira, que é uma vida livre em Cristo Jesus pelo Espírito Santo. Amém? O mundo, irmão, é engraçado. Olha como o mundo é enganado.
O mundo diz que eles são livres, mas na verdade, irmão, quando a gente analisa, você percebe que eles são presos. E libertos, irmãos, livres, somos quem? Somos nós. Porque nós não estamos mais debaixo do domínio do pecado. Essas cadeias foram quebradas. E nós somos livres para fazer escolha. Antes não. Antes a nossa natureza nos subjugava, nos escravizava. E é por isso que quando nós queríamos fazer o bem, o mal estava com a gente. E aí a gente falava, mas como que eu estou inclinado a fazer o mal? Por que eu não consigo parar de fazer isso? É porque nós estávamos presos, reféns do nosso homem natural, da nossa natureza caída, e nós éramos escravizados. Mas quando veio Jesus, nos libertou. De que maneira? Pastor, mas o velho homem deixou de agir? Não, mas hoje nós temos poder de escolha. Eu só faço a vontade da minha carne se eu quiser, se eu não andar no Espírito. Paulo disse assim, irmãos, aos Romanos, que se você andar em Espírito, você não cumpre os desejos da carne. Então, se você anda ligado com Deus, agarrado com Deus, em comunhão com Deus, sem vacilar, meu querido, você anda ligado com Deus e você anda com o poder de Deus para vencer toda a carnalidade. Portanto, irmãos, quem está em Cristo é livre verdadeiramente, porque está livre do poder, do domínio do pecado. E aí Paulo vai dizer mais uma vez, né? Porque estáis debaixo da graça e não debaixo da lei, o pecado não terá mais domínio sobre você. Amém, meus amados? Então, irmãos, antes nós não tínhamos escolha, pecávamos por natureza. Hoje, irmãos, em Cristo, a gente só peca se a gente o quê? Se a gente o quê? Quiser pecar. Estão compreendendo isso? Portanto, nós fomos livres. Quando você acha, né, o tesouro, que é o Evangelho, que é Cristo Jesus, que é o reino de Deus, através do campo, que é a pregação do Evangelho, você acha a vida verdadeiramente. Então Jesus, meu querido, está mostrando para nós, e ó, só para fechar esse primeiro ponto aqui, olha que coisa interessante. Jesus falou que aquele homem, quando achou esse tesouro no campo, ele sentiu uma alegria que ele nunca sentiu, meu querido, aquela alegria foi tão forte que ele decidiu vender tudo, porque ele enxergou que nada era mais importante do que aquele tesouro que ele achou. Amado, põe uma coisa no seu coração, eu sempre tenho falado isso para você: nada e ninguém pode ser mais importante do que Deus na sua vida, do que o seu compromisso com o reino de Deus. Ah, pastor, mas e o marido ou a esposa, pastor? Você pode amá-los, mas você não pode amá-los mais do que o reino de Deus. E os filhos, pastor? E os nossos pais, a mamãe, o papai? Irmão, você pode amá-los, mas eles não podem ser mais importantes do que Deus na sua vida. Irmão, Deus, eu já preguei isso aqui. Deus só aceita que lugar? Primeiro. Que lugar? Primeiro. Irmão, se você pensa em colocar, pastor, e se eu colocar isso em segundo? Pastor, o segundo não é tão ruim assim. O vice, irmão, o vice é sempre o quê? É sinal de que sempre tem alguém mais importante, alguém melhor, não é isso? Não é verdade? É por isso que Deus não aceita o segundo lugar, Ele só aceita o primeiro. Olha o que Deus diz: minha é a glória, eu não divido com ninguém. Irmão, ou você põe Deus em primeiro lugar, as coisas de Deus em primeiro lugar na sua vida, irmãos, ou Deus não estará em qualquer lugar da sua vida, do seu caminho. E o que é colocar Deus em primeiro lugar? Ah, pastor, é vir para a igreja todo domingo. Não, isso é apenas parte, né, do nosso relacionamento com Deus. O que é colocar Deus em primeiro lugar? É diante das escolhas que a vida nos mostra todos os dias. Amar ou odiar? Se Deus está em primeiro lugar, eu vou o quê? Amar. Irmãos, e aqui amar não é que você vai ficar lambendo as pessoas. Amém, meu querido? Estão entendendo isso aqui? Mas amar no sentido do quê? De usar de misericórdia. A pessoa vem com a face do mal, você vem com a face do quê? Do bem, da misericórdia. Isso é escolher, colocar Deus o quê? Em primeiro lugar. Então, irmãos, colocar Deus em primeiro lugar é diante das escolhas que te dão sempre a opção do errado e do certo, você escolher o que é certo. Lembra de Filipenses capítulo 4? No demais, irmãos, tudo que for puro, santo, justo, honesto, de boa fama, verdadeiro, se há algum louvor, se há alguma glória para Deus, nisso pensar. Portanto, se você coloca Deus em primeiro lugar, você está andando em tudo que é justo, honesto, correto, verdadeiro, meu querido, tudo que é sincero. Ou seja, é só você ver o texto, você vai ver tudo aquilo ali, irmão. Se você escolhe aquilo, você está colocando Deus em primeiro lugar. Amém, meus amados? Compreenderam isso? Aí depois ele falou, irmãos, que o reino de Deus é semelhante a um homem negociante que busca pérolas. E ele encontra uma pérola de grande valor. E aí ele vai, também, né, vende tudo e fica com aquela pérola.
E aí nós aprendemos o que com isso, irmãos? O que Jesus nos ensinou com isso? Nós aprendemos que todo cristão ele é tipo negociante. O cristão é aquele que, né, pega a mercadoria que é o evangelho que ele recebeu, a pérola de grande valor, e ele faz o quê? Ele faz uma troca, né? Porque todo negociante ele faz troca, né? Ele te dá a mercadoria, você dá um dinheiro, ou se é troca de mercadoria, ele te dá uma mercadoria, você dá outra para ele. Irmão, o que Jesus faz? Quando Jesus veio aqui, olha para você entender a figura do negociante. Quando você pega Mateus 11, 27, o que Jesus disse? Olha, vinde a mim os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aí ele fala assim, ó, tomai sobre vós o meu jugo, que é o quê? Leve. O meu fardo que é leve, o meu jugo que é suave. Aí vocês vão encontrar descanso para vossas almas. O que Jesus está fazendo? Jesus está negociando. Ô, você aí que está carregando esse fardo pesado, esse jugo terrível, vem a mim, e aí eu te proponho uma troca. Irmão, olha o que Jesus está fazendo. Eu te proponho uma troca. Eu pego o teu fardo pesado, o teu jugo terrível, e eu vou te dar o meu fardo que é leve e o meu jugo que é suave. Estão compreendidos aqui? Aí Jesus fala, aí você vai encontrar descanso para a vossa alma. Porque enquanto você tiver com esse fardo pesado, com esse jugo terrível, você nunca terá paz, você nunca terá descanso na sua alma. Estão entendendo? Irmãos, o cristão foi chamado para fazer a mesma coisa. Nós temos que pregar o evangelho, falar do amor de Deus e dizer para as pessoas que sofrem, olha, Jesus quer curar, Jesus quer libertar, Jesus quer transformar a sua vida, a sua história. Deixa Jesus dar a você o fardo dele que é leve, o jugo dele que é suave, e ele vai tirar esse pesado aí sobre você. Irmão, é isso que nós temos que fazer, nós somos negociantes. O reino de Deus, irmãos, é esse negócio de trocar o fardo pesado, o jugo terrível das pessoas, por um fardo leve de Jesus. E a gente precisa fazer isso em nome do Senhor. Amém, meus amados? Irmãos, se fizermos isso, estaremos anunciando o reino, e nós também estaremos encomendando a nossa alma para o reino de Deus. Então não deixe de pregar o evangelho. Provérbios vai dizer, irmãos, que aquele que ganha almas é sábio. Olha que coisa tremenda, né? Eu ia falar terrível de tremendo, né? Deus terrível em louvores, né? Eu ia usar o terrível como tremendo, mas deixa eu usar a palavra tremendo. Olha que coisa tremenda, irmão. Aquele que ganha almas é sábio. É um verdadeiro sábio. E aí, se eu não me engano, em Gálatas, Paulo vai dizer assim, ó, cada um busca o que é seu e não o que é de Cristo. Irmão, as pessoas vão na igreja buscar o quê? Por quem e para quem? Por quem? Por elas mesmas. Para quem? Apenas para os seus. Aí a Bíblia está dizendo assim, ó, cada um busca o que é seu e não o que é de quem? De Cristo. Pastor, o que é de Cristo? Salmo 2, verso 8. Pede-me e te darei as nações por herança. É um salmo profético sobre Jesus. Jesus veio, irmão, para que todas as almas voltassem para quem? Para Deus. Amém, meus amados? Então as almas são do Senhor. Estão compreendendo isso? E aí Paulo está dizendo, cada um busca apenas o que é seu e não o que é de Cristo. Irmão, quando você é um cristão, você é um negociante. E você precisa negociar o evangelho em nome de Jesus. Não é esse negócio que os homens estão fazendo com o evangelho não, tá? Vocês entenderam negociar, não entenderam? Estamos falando de troca de fardo, tá? De graça recebeste? De graça dá. Esse negociar de Jesus não tem troca de dinheiro não, tá, irmão? Os homens fizeram isso aqui, irmão, é importante eu falar, porque tem gente assistindo pela internet. Esse negócio, irmão, de ter que dar dinheiro para ter favores de Deus, isso é coisa maligna, isso é coisa dos homens, isso é coisa de avarentos. Gente, os espertalhões, que ficam aí fazendo drama, chorando na TV, contando historinha triste, dizendo que o programa vai sair do ar, que não sei o que, para arrancar sem dinheiro. Esses são mercadores, são aqueles que Jesus expulsou do templo. Amém, meus amados? Agora, quando Jesus fala aqui na parábola a respeito do negociante, irmãos, é aquele que negocia de graça recebesse, de graça dai. Não cobra oração, não cobra nada, irmão, nada é cobrado. Ele é como o profeta Eliseu, amém? O Naamã, né, quis dar lá para ele, lá, meu querido, né, presentes, né, que ele viu que foi curado, falou, não, deixa eu enriquecer esse homem de Deus aí, olha, eu sou grato, imagina, isso aqui não tinha cura, e eu fui curado pela oração dele, pela palavra que ele liberou, deixa eu encher esse homem de riqueza. O que o profeta Eliseu fez?
não quero uma agulha sua. E sabe por quê, irmão? Porque quem cura? Deus. Está entendendo isso aqui? Sim. Irmão, quem é o pregador sem Deus? Sem o Espírito? Sem a unção? O que ele é? Nada. Ele não tem poder para nada, porque o poder não é dele. Por isso que Paulo vai dizer, irmão, nós temos esse tesouro, que é Cristo, o Rei da unção, em vasos de barro, para que a excelência da glória seja dele. Aí, irmão, você pega esses pobres coitados, irmão, que nunca abandonam a religiosidade, sim ou não? Antes idolatrava outros ídolos. Aí eles vêm para a igreja evangélica e idolatra quem? Homens, o pastor. Estão entendendo isso aqui? Ai, ele vai me curar. Ai, é o homem de Deus, vai me curar. Ei, irmão, ei. É Deus, é Cristo. A Ele, somente a Ele, seja a glória, a honra e o louvor pelo século. Estão compreendendo isso aqui? Meus amados, o negociante que Jesus está falando aqui, não é esses negociantes que estão hoje na igreja, não. Que até para se batizar você tem que pagar. Irmão, até para se batizar você tem que gastar dinheiro. Não é esse negociante que a Bíblia está falando. Irmãos, são aqueles que vão trocar o fardo pesado, o jugo desgraçado de sobre o que sofre, e dar a eles o fardo leve e o jugo suave de Jesus, para que eles sejam libertos e transformados. Então, compreende isso aqui? Lembre-se sempre disso, irmãos. De graça recebeste, de graça dai. Não se vê de nada do Evangelho, nada. E aí Jesus conta a terceira palavra, e essa é de hoje. O reino dos céus é semelhante a uma rede que se lança ao mar, e os homens arrastam e puxam toda a sorte de peixes. E aí quando trazem para a praia, eles se assentam e eles começam a separar os peixes bons para o cesto, os peixes ruins joga de volta, lança fora. Irmão, olha a parábola de Jesus. Primeira coisa, Jesus está falando agora, está comparando o reino de Deus a uma rede que apanha toda qualidade de peixe. Vamos lá, para a gente poder entender? Deixa eu começar a seguir o meu script aqui, aquilo que Deus colocou no meu coração quando eu estava meditando. Olha só. Então Jesus fala que o reino de Deus é como uma rede. Pastor, o que é essa rede e o que isso significa? Irmãos, nós temos que lembrar que a rede que Jesus está falando é uma rede que faz o quê? Como que ela funciona? Ela envolve, ela contorna e ela faz o quê? Traz para si. Sim, e como chama esse movimento? Arrasto. Eliane, você que é do direito e não me deixa aqui sozinho nessa parte, o que a justiça faz com os malfeitores, quando ela quer julgar, quando ela quer fazer alguma coisa e a pessoa não quer ir à justiça? Ela intima, ela vai lá, a justiça faz o quê? Ela vai lá e cerca e faz. Amém? Tanto que tem termos no direito que é arrasto, né? Arrasto de bens, arrasto de... Estão entendendo aqui? E nós estamos falando da área do direito. E se falamos de direito, nós estamos falando de justiça. Irmão, o reino de Deus, ele é maravilhoso, mas nós não podemos esquecer que o reino de Deus também é juízo e justiça. Irmãos, e Jesus está falando que vai chegar um dia que esse reino, que uns olharam, reconheceram o valor e trocaram tudo por ele, estes vão ser arrastados pela rede também. E a Bíblia diz que também aqueles que viram o tesouro, ouviram do Evangelho, e alguns, há uns anos atrás, há 2000 anos atrás, viram Jesus Cristo, o próprio Evangelho encarnado, mas não creram, não trocaram tudo que tinham, a vida mundana, para ficar com esse tesouro que era o reino do Evangelho, estes também vão ser o quê? Arrastados, porque o reino de Deus também é justiça e juízo. Irmãos, e aí quando você lê a Bíblia toda, você vai perceber que a Bíblia Sagrada nos diz, irmãos, que tanto grandes como pequenos,
nobres, reis ou pessoas simples, todas elas vão comparecer ante ao grande juiz. A gente estava antes de começar o culto aqui cantando umas músicas do Arraiz, né, dos irmãos Arraiz. Eles têm uma música que eles falam exatamente disso. Sabe, quem creu vai também, e quem não creu também vai comparecer. E vai ser um espanto para eles, porque a hora que a rede, irmão, vier e abraçá-los, eles vão falar, mas peraí, esse negócio existe mesmo? Aquilo que aqueles negociantes do Evangelho falavam era verdade mesmo? Por que eu não acreditei? Por que eu não confiei no que eles estavam dizendo? Pois é, por quê? Porque você achava melhor os seus tesouros do que o tesouro do reino dos céus. Irmãos, e o reino dos céus é como uma rede que arrasta. Portanto, esse arrasto é a justiça de Deus, é o juízo de Deus, e Deus vai julgar todos os homens. Olha o que a palavra diz, a gente volta e meia está citando aqui até nas nossas conversas na hora do café, não é isso? Quem é limpo? Limpe-se mais ainda. E quem é sujo? Suje-se mais ainda. Mas saiba que Deus vai trazer a juízo todas as suas obras, todas as coisas. Então quem é limpo? Aquele que foi lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Se purifique cada vez mais. Porque nós ainda não somos perfeitos. Então temos que, à medida que os dias vão passando, o tempo vai passando, vamos aprendendo, a gente vai endireitando cada vez mais. Porque o que a Bíblia diz? A boa obra que Deus começou, Ele é fiel para completá-la até que Cristo venha. Portanto, é um processo. Você não aceita Jesus hoje, já é perfeito hoje. Você aceita Jesus hoje, irmão? E se você olhar para você, você fala, o que mudou? Porque, irmão, as pessoas pensam que quando você aceita Jesus, vem um raio, vem um negócio que pega assim, e você, sou uma nova pessoa, sou uma nova pessoa. Irmão, você sai daquele culto tremendo, onde você recebeu a palavra e foi transformado, meu querido, você sai do mesmo jeito. Só que com uma mentalidade, uma perspectiva e uma fé agora diferente. As coisas só vão mudar e começar a parecer que mudaram a partir do momento que você pega aquilo que você vai ouvindo e coloca o quê? Aí você começa a perceber que a mudança está começando. Amém, meus amados? Mas o aceitar Jesus em si, o receber Jesus, irmão, ali é apenas o start, começo, sabe? É a pedra fundamental que está sendo assentada para se construir a edificação. É o pontapé inicial na bola para começar uma partida. Amém, meus amados? O que vai acontecer no jogo depende de quem? De quem está jogando. Amém, meus amados? Estou compreendendo isso aqui? Portanto, meus amados, Deus ele vai trazer a juízo todas as coisas. Então, você é limpo, você está lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, limpe-se, a sua consciência tem que ser essa. Eu preciso me limpar cada vez mais. Pastor, mas pastor também precisa ser. Ixi, irmão, nós ainda mais. Nós temos que colocar a barba de molho ainda? Sabe por quê? Eu já falei para vocês, irmão, que no pastor o chicote vai estar lá quantas vezes? 2 vezes. E vocês uma. E no pastor? 2. Pastor, como assim o chicote vai estar 2 vezes nas costas do pastor? Eu vou falar porque de repente o pessoal pela internet não sabe disso, vocês aqui já aprenderam. Por que o chicote está 2 vezes para o pastor e no povo uma? Porque você é responsável por quem? Pela sua salvação. E eu por quem? Pela minha e pela do povo. Paulo fala disso, irmãos, que naquele dia tem pastor que vai fazer isso gemendo. Vai dar conta das ovelhas gemendo. Irmão, o pastor, o chicote estava 2? Irmão, aí eu fico vendo esses cabras hoje em dia, irmão, ou eles não conhecem a Deus ou perderam totalmente o temor para fazer o que estão fazendo por aí. Sabendo que o chicote vai estar lá o quê? 2 vezes estão levando as coisas de Deus na brincadeira, na palhaçada. Estão compreendendo isso? Mas o que a Bíblia diz? Vamos repetir? Quem é limpo? E quem é sujo? Mas fica tranquilo, a rede do reino, do juízo e da justiça está vindo aí. Ela está fazendo arco, viu? Irmão, quando a rede está fazendo arco, ainda esticando e fazendo arco, os peixes percebem? Eles continuam nadando, carduminho, com a bateninha. Sim ou não? O mundo está percebendo que o juízo de Deus está chegando?
Não. Porque a rede está o quê? Ela está assim, ó. Ela começou a fazer a curva já, tá? Para quem lê a palavra, a gente sabe que ela começou a fazer a curva. Ela não está só indo assim, ela já começou a fazer a curva. E a humanidade está o quê? Nadando no seu pecado, na sua vaidade, né? Sim ou não? Tudo é festa, tudo é... Sim ou não? Hã? Sou livre, faço o que eu quiser. Eles não estão vendo a rede fazer a curva. E mais uma vez, como a gente falou esses dias, como nos dias de Noé, ficaram distraídos e não perceberam que Noé tinha terminado de construir o quê? A arca. Não perceberam que Noé já tinha posto os casais de animais para dentro. E não perceberam que a porta o quê? Estava para fechar. E Jesus falou isso, irmãos. É como nos dias de Noé. Se casavam e davam-se em casamento. Por que Jesus falou casavam e davam-se em casamento? Porque, irmão, o dia do casamento não é um dia de festa. Irmão, as pessoas esquecem os problemas, assim ou não? Das coisas, ai, festa, alegria. Os noivos estão felizes, os pais estão felizes, a família está feliz. Irmão, os amigos estão felizes com aquilo. Ou seja, está todo mundo concentrado na festança, irmão, e desligado do que está acontecendo o quê? Por isso que Jesus usa a figura. Nos dias de Noé, casavam-se e davam-se em casamento. Ou seja, tudo era festa para eles. E eles não estavam atentos naquilo que Deus estava fazendo. Não estava atento naquilo que o pregoeiro da fé, que assim é chamado Noé, estava pregando. Eles estavam distraídos. E aí a porta fechou, a arca ficou pronta e a porta se fechou. Irmão, nos nossos dias, a rede esticou e ela começou a fazer a curva. Irmãos, e essa curva vem e ela vai dar a volta em todo o mundo. E aí, irmão, depois é só o quê? É só arrasta. Irmão, depois que a rede se fecha e arrasta, o peixe escapa? De jeito nenhum. Portanto, irmão, não há ninguém, a Bíblia diz, não há ninguém que não vá comparecer diante do justo juiz. Por isso Jesus está dizendo, o reino dos céus é como uma rede. Os homens vão, esticam, dão uma volta, fazem o cerco e começam a arrastar os peixes. O reino de Deus vai arrastar todo mundo. Isso aqui é o dia do juízo? Isso. E aí, irmãos, o juízo funciona como? Olha o que Jesus disse. A rede se fecha, os homens puxam a rede para a praia. Para a praia. Os homens se assentam. O que eles começam a fazer? Selecionar os peixes. Selecionar os peixes. Olha, aqui tem um peixe bom. Guarda no cesto. Olha, aqui tem um peixe ruim. Faz o quê? Lança fora. Outro peixe bom aqui, olha, guarda. Ixi, esse aqui está cheio de peixe ruim. Vira o cesto ali, joga tudo fora. Aí Jesus falou assim, ó, assim será na consumação dos séculos. O que é a consumação dos séculos? No dia do juízo de Deus, do julgamento de Deus. Quando Deus decretar o fim dessa era da humanidade. Então, irmãos, Deus vai pegar o justo, Ele vai guardar no cesto, ou seja, no reino de Deus. Lembra o que Jesus falou? Naquele dia Ele quer olhar para nós e dizer assim, ó, vinde, benditos de meu Pai, para o lugar que vos está preparado. Olha o cesto, é o lugar que está preparado. Lembra? Não se turbe o vosso coração, na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, ou seja, e se não tivesse lugar, deixa eu traduzir isso aqui para vocês, que tem gente que lê o texto como ele está escrito lá e confunde. Olha só, olha o que Jesus está dizendo. Simples, ei, vocês que me seguem, na casa do meu Pai tem muito lugar, e mesmo que não tivesse, eu ia lá preparar. E se eu for preparar, mesmo que eu tenha que ir preparar, vocês sabem que eu vou voltar, porque eu não vou deixar vocês aqui. Eu vou levar vocês para estarem comigo aonde eu estou. E eu estou à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Eu estou no reino do Pai. E é para lá que eu vou levar vocês. Esperem! Porque eu virei buscar. Essa não é a promessa, não? Irmão, essa não é a promessa que mantém a igreja viva? Eu fico vendo hoje os crentes. Qual é a promessa que te mantém viva? Ah, é a minha promessa que me mantém vivo
objetivo é que Deus vai me prosperar. Eu vou sair desse lugar aqui que eu estou, vou morar num lugar melhor. Olha as promessas. Irmão, eu não sei onde na Bíblia está escrito que Deus prometeu fazer a minha casa, a minha vida. Eu não sei, irmão, olha. Parece que Jesus prometeu: olha, eu vou lançar o programa Minha Casa, Minha Vida para o crente. Eu vou dar casa para todo mundo. Jesus prometeu isso? Começar no Brasil. Prometeu isso? Farei! Irmão, aí Jesus seria político, sim ou não? Farei todo crente milionário, acabarei com a pobreza deles, eles vão ter tudo, carro de luxo. Tá. Irmão, Jesus fez isso? Onde está escrito isso? Irmão, por favor, pastor, você está pregando heresia, porque Deus prospera, eu creio. Irmão, presta atenção numa coisa: Deus abençoa o trabalho das. Sabe como você prospera? Trabalhando, produzindo. Já falei para vocês, mas é uma expressão pesada, mas é verdade. Deus não abençoa vagabundo. Vagabundo não colhe fruto, irmão. Olha o que a Bíblia diz: o preguiçoso, a alma do preguiçoso tudo deseja, mas ele nada alcança, porque suas mãos se recusam a trabalhar. Olha o que está escrito na Bíblia. Pastor, tem isso na Bíblia? Irmão, por isso que eu falo para as pessoas: leiam a Bíblia. A Bíblia é o manual da vida. Irmão, olha como é forte isso. A alma do preguiçoso tudo deseja, mas nada alcança, porque as suas mãos se recusam a trabalhar. Irmão, você alcança as coisas com o quê? Com trabalho, produzindo. Amém? Pastor, mas não é Deus na nossa vida? Irmão, presta atenção: Deus está conosco, é por nós. Mas, irmão, Deus estava com Adão? E o que Deus mandou Adão fazer para ele poder ter coisa para comer? Trabalhar, para trabalhar, mãe. Oxi, está achando que eu vou descer todo dia e dar marmitinha para você? Eu sou água do iFood, irmão, pronto. Adão pensou que Jesus era, que Deus era do delivery do iFood. Olha que coisa. Ai, Deus, eu ligo lá para o céu, o senhor manda entregar aqui. O próprio Deus trabalhou 6 dias, né? Até Deus trabalhou. E olha o que Jesus falou: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também, irmão. Aí chega uma turma hoje, uns crentes, irmão, que não quer produzir, não quer trabalhar, e quer o quê? Vida boa. Irmão, ó, você quer fazer uma revolução na sua vida, na vida dos seus filhos? Invista em educação. Irmão, pega o caso da Coreia do Sul. Irmão, há uns 30 e poucos anos atrás, a Coreia do Sul era pior do que os países da América Latina. Sabe o que eles fizeram? Eles chegaram e fizeram um plano de governo e falaram assim: ó, pedra fundamental, educação. Todo mundo na escola, ensino de qualidade, todos os graus de estudo oferecer para o povo. Acabou. Irmão, olha o que é a Coreia do Sul hoje. Dá uma olhada. A juventude aqui só conhece o K-pop, né? O K-pop. Quem dera, irmão, os jovens prestassem atenção naquilo lá, ao invés de ficar por aí, ó, empinando moto, essas coisas todas, fazendo desgraceira por aí, enchendo a cara, tendo como alcoólico. Os jovens aí que ficam vendo K-pop, pega o país lá do K-pop lá, que é a Coreia do Sul, e vai ver o que transformou. O que transformou foi educação. Irmão, você percebe porque os países latino-americanos, onde você tem, irmão, me perdoa a expressão, não quero entrar em política, mas eu tenho que falar. Regimes de esquerda, normalmente, irmãos, e quem quer se manter no poder, o que faz? Priva o povo de educação. Aí você vai falar assim: pastor, mas aqui no Brasil o pessoal inclinado à esquerda ofereceu universidade para todos. Aí tem um detalhe: a questão não é oferecer universidade. Que universidade está se oferecendo? De qualidade. Vocês estão entendendo isso aqui, irmão? Irmão, não é apenas ter escola, irmão, é o que a escola proporciona, é a qualidade do ensino. Vai ver a qualidade do ensino que a Coreia do Sul ofereceu para o povo. Estão compreendendo isso aqui? Se tornar uma potência. Irmão, com certeza você tem produtos produzidos na Coreia na sua casa.
E você nem sabe. Samsung. Um país que não produzia essas coisas, hoje produz, irmão, é de primeiro mundo, é top. Top. Por quê? Investiu em educação. Mudou a realidade da nação. Irmão, não é só de meia dúzia. Mudou a realidade do país inteiro. Educação. Aí, irmão, você fala para a juventude estudar hoje, o que eles querem? Quer narguilha? É narguilha, como chama? Narguilha? O que é aquilo? Você já viu, irmão, que tá abrindo um monte de lugar para fumar aquele negócio, ficar naquela fumaça lá, já viu? É aquilo, fuma, bebe, o que é aquilo? É fumo. Fuma? É um líquido. Irmão, você desculpa, eu não estou dando uma não, eu não sei o que é, irmão, eu não sei o processo daquilo. Eu vejo lá um negócio lá, aquelas cuias, aqueles negócios lá e tal. Irmão, é isso que querem. Não, jovem quer ficar fumando essas coisas, quer ficar. Irmão, eu falei para Dani, eu vou pedir para a faculdade lá, para onde ela vai ali perto do coisa. Irmão, colocar iluminação no lugar ali da saída da gente que está escuro, porque o pessoal aproveita que está escuro ali. Irmão, meu querido, eu saio na porta da faculdade, aquela nuvem de maconha. Irmão, sem brincadeira, eu tenho que tampar o nariz para poder passar para ir para o metrô. Que fede aquela. Já é fedido lá de urina. Né? O pessoal aqui de repente está me acompanhando pela internet, estou falando ali perto do terminal Santo Amaro. Fede a urina. E além disso, a maconheira comendo solta lá. Uma desgraceira. Aí, irmão, as pessoas não querem saber de estudar, não querem saber de nada. Aí quer fumar maconha, quer fumar esses negócios que a gente estava falando, quer ficar pegando motinha para dar grau, ficar aí dando fuga de polícia. Essa é a vidinha que eles querem. Aí depois, esses são vítimas do quê? Da sociedade. Aí, irmão, quem não ficou nessa zoeira, mas quis estudar, trabalhar aquela coisa, se prosperar na vida, aí nós somos os algozes. Nós somos os maus. E eles são os pobres coitados. São vítimas da gente. Ah, irmão, pelo amor de Deus, que discurso desgracento é esse? Irmão, olha o que a Bíblia diz. Aquele que cuidar da figueira vai comer do seu fruto. Cuida da sua vida. Cuida dos seus estudos. Cuida do seu futuro. A figueira vai dar fruto para você, ela não vai ser estéril não. Mas quando você não cuida, ela se torna estéril. Porque você não dá a ela, ou seja, o que é a figueira? É a própria vida. Tem um ditado aí fora, irmão, que diz que a vida, ela te dá de volta aquilo que você investe nela. E se eu não invisto nada? O que a vida vai me dar? Amém, meus filhos? Eu sempre que eu me lembro, irmão, eu lembro do Cid. O Cid ele está ali escondidinho ali, ó. Mas está ali, ó. Hoje ele usufrui de uma vida profissional e é lógico que ele vai crescer ainda mais e tal. Mas irmão, olha lá. Você ouviu o conselho, não ouviu, Cid? Como você estava antes? Tinha terminado o ensino médio, né? Sem perspectiva nenhuma, né? Não queria fazer mais nada. Agora eu tenho o fundamental, o terceiro não tá bom. Ficava por aí, para cima e para baixo, catando lata com os amigos. Deus usou a nossa vida para dizer, vai estudar, vai investir no seu futuro, vai ser aquilo. Irmão, ele o quê? Quando alguém te mostra um tesouro, irmão, e aquilo é um tesouro, e o que é esse tesouro? É o conselho da palavra de quem? De Deus. Irmão, o conselho da palavra de Deus é como águas profundas. Água profunda, irmão, só acha tesouro lá quem realmente o quê? Quer. A maioria das pessoas querem encontrar tesouro aonde? No raso. No raso. Eu vou tentar. Eu achei. Já viu gente que quer, mas não quer? Quer, mas tudo é corpo mole, já viu? Olha fulano assim, um curso assim, ó. Mas você vai ter que fazer uma prova, tá? Olha, são 10 vagas para 1000 candidatos. Não vou nem tentar. 10.000 para entrar em 10 anos? Não, imagina, vou ficar de fora. Olha, a pessoa nem o quê? Não é capaz nem de tentar. Fazer tentativa. Porque, irmão, sabe por que você tem que fazer essa tentativa, correr atrás? Porque nem toda porta se abre na primeira vez. Está entendendo isso aqui? Aí você tem que ir até conseguir. Irmão, quantas pessoas hoje aí são médicos, mas reprovaram no primeiro, no segundo,
no quinto fuvestão aí, sabe o que eles fizeram? Persistindo. De que maneira? Se preparando cada vez, até que um dia o quê? Passaram. As pessoas querem as coisas fáceis, sabia? As pessoas querem tudo melzinho na chupeta. As pessoas querem hoje, sabe o quê? Eu quero pregar prego na areia. Vê se alguém quer pregar prego na parede concreta, hein, Rodrigão? Irmão, eu tenho conversado com muitos profissionais de muitas áreas. Eles têm falado assim: pastor, olha, vou olhar o seu carro, mas é o seguinte, olha, só vou olhar daqui 2 semanas. Como? Não encontra gente para trabalhar. Essa molecada de hoje não quer saber de nada. Uma pessoa estava falando para mim assim: pastor, olha, o senhor veio. O senhor sabe fulano? Sei. Então, estamos dando a oportunidade aqui de ensinar o serviço. Estamos ensinando o serviço. Veio 2 dias. No 3º dia foi para a noitada, se embriagou. Apareceu aqui de manhã bêbado. Voltou para casa. Ontem. Hoje já não veio trabalhar. Moleque. 18, 19 anos. Não quer saber de nada. Quer curtição, zoeira e cachaça. Mulher e cachaça, que nem diz o ditado. Você tem isso aqui? E aí, irmão, o mercado está tendo falta de gente para trabalhar e ganhar dinheiro. Irmão, e ganha dinheiro, viu? Pegou pra ver isso? E quem quer hoje em dia? Hein, Rodrigão? Na marcenaria, né, Rodrigão? Irmão, cada vez mais nós estamos vendo gente que quer moleza, tudo facinho. Você está entendendo, irmão, porque no Brasil é muito comum você encontrar uma geração que gosta de tipo de governo que vai dando bolsa? Sim ou não? É bolsa para tudo, irmão. Eu já falei para vocês aqui, irmão, que uma das coisas mais absurdas que eu acho é bolsa para estudante. 1.000 conto para estudante. Irmão, o cabra tem que estudar, é obrigação, dever dele para onde? Para a escola. Lembra um tempo atrás que queriam votar uma lei, irmão, para o governo pagar salário mínimo para a dona de casa? Lembra disso? Por quê? Não, porque ela limpa a casa, ela não sei o que, você tá... Irmão, não precisa pegar o meu dinheiro de imposto e dar para a dona de casa, não, é só ela deixar a casa suja. Ela não precisa, ela é obrigada a limpar? Não, ela pode deixar suja. Ela pode viver no chiqueiro se ela quiser. Por que o governo tem que pegar o meu dinheiro, o seu dinheiro, os nossos impostos e dar para alguém que, irmão, ela tem a obrigação de limpar a casa dela, lavar a roupa dela? Aí o governo vem e diz: não, temos que dar o dinheiro que ela trabalha. Irmão, pelo amor de Deus, eu vou começar a cobrar do governo também quando eu subo no telhado para arrumar minha antena, quando eu vou trocar o chuveiro, quando eu vou trocar eu vou começar a cobrar do governo também, porque além do meu trabalho, eu trabalho em casa também. Estão compreendendo esses absurdos, mano? Aí o cidadão tem que ir para a escola. Não vou para a escola, só vou se o governo pagar. Toma aí 1.000, agora eu vou. Aí não estuda. Aí não estuda, né? Ô irmão, pelo amor de Deus, irmão. Não, nem para material nem nada. A gente sabe de, irmão, a gente sabe aí de gente aí, irmão, que pega o dinheiro do governo, que o governo dá essa molecada aí. Irmão, é maconha, é coisa de videogame. Irmão, ó. Infelizmente, aí você vai falar: pastor, mas não é isso não, pastor, o governo está dando dinheiro para o aluno, porque para ele não ir trabalhar, por causa da evasão da escola. Irmão, quantos aqui trabalharam e estudaram? Quantos aqui? Eu posso levantar minha mão, meu pé aqui, ó. Trabalhei, estudei, tive que sustentar a família durante muito tempo, viu? Família que não era minha. Meu pai, minha mãe e meus irmãos. Minha mãe e meus irmãos, quando meus pais se separaram. Trabalhei, ajudei a sustentar. Não faltava um dia na escola. Sempre fui um bom aluno, graças a Deus por isso eu posso carregar comigo. E o governo não precisou me dar 1 centavo para ir para a escola, não. Eu ia porque eu sempre gostei de estudar. Então, que eu penso aqui ou não? Irmão, você está vendo que o Brasil é essa draga? Você está vendo que o Brasil é atrasado? Porque nós fomentamos a vagabundice. O Brasil fomenta a ociosidade.
O Brasil, irmão, fomenta a ignorância. Esse é o mal desse país. E é por isso que ninguém quer nada com nada. Todo mundo quer receber o quê? Bolsa. Se oferece uma vaga aí para uma mulher aí, para uma moça aí, vou trabalhar, você vai, imagina que eu vou trabalhar, porque eu ganho o quê? Um salário, imagina. Eu ganho quase 3 pau só de bolsa, com todas as bolsas que eu junto, bolsa filho, bolsa não sei o que, bolsa gás, bolsa não sei o que, eu ganho mais de 3 pau. Eu vou trabalhar, eu vou para um escritório para ganhar R$1.700, R$1.800. Irmão, é verdade ou não é? Eu estou mentindo? Você conhece, você sabe disso? Na minha família tem, talvez na sua também tem. Aí o governo pega nosso dinheiro, que devia estar construindo escola e faculdade, pagando professores, formando professores, capacitando professores. Aí pega o nosso dinheiro para, irmão, fomentar, sustentar quem não quer produzir coisa alguma. Irmão, como que esse país vai dar certo? Como que esse país vai dar certo? Nunca. Aí continua sendo lamaçal de crime. Vocês estão vendo aí, né? Está vendo o Banco Márcio, está vendo? Olha a podridão. Os 3 poderes envolvidos na sujeira. Uma vez, irmãos, eu disse na faculdade, o Brasil é tão azarado. Eu falei assim, ó, é um país tão rico e tão miserável. E ele é miserável porque ele teve a infelicidade de ter os 3 poderes corrompidos. Irmão, executivo, legislativo, judiciário, 3 poderes corrompidos, não salva ninguém. Como que um país desse vai dar certo? Nunca. Estão compreendendo isso? Mas aí, irmão, as pessoas querem prosperidade. E tem um monte de crente vivendo assim. Não quer estudar, não quer pagar o preço, né, Sônia? Né? Quantas vezes, né, Sônia? Pagando preço, né? Cansado, aquela coisa, mas olha lá, lutando. E está aí, ó. Amém, meus amados? Meus irmãos, não adianta reclamar da vida. A vida vai nos retornar aquilo que nós damos para ela. A sua vida, irmãos, a colheita da sua vida é de acordo com a semente que você fez. Se você planta maçã, você vai colher o quê? Maçã. Você planta laranja? Laranja. Você planta esforço e dedicação, você vai ter colheita, você vai ter benefício. Amém? Você planta zelo e cuidado com a sua família, você vai ter colheita boa. Agora, irmão, olha o que essa geração está fazendo. E aí, irmão, isso é um tipo de juízo. Lembra o que Deus falou? Gálatas 6:7? Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, pois tudo que o homem plantar, disso mesmo ele vai colher. Porque aqui, irmão, eu vou fazer de novo o gancho com juízo e justiça. Irmão, existe o juízo de Deus, que é o juízo final, mas a vida também aplica os seus juízos. Não erre, não faça escolha errada, porque a vida vai julgar você. Amém, meu querido? Ela vai julgar você. Então, meus amados, nós precisamos olhar para ele. Jesus falou, o reino de Deus é semelhante a uma rede. E essa rede começou a fazer a curva, ela vai se fechar, ela vai arrastar. E aí quando arrastar, irmãos, Jesus disse assim, na consumação dos dias, no dia do juízo, Deus vai pegar os bons e colocar no cesto, que representa o reino, e os maus vai lançar fora. E ele aí quando ele fala dos anjos, que os anjos vão jogar, ele vai falar assim, o Pai vai colocar para dentro do reino o justo e o ímpio, aqueles que não quiseram nada com Deus, com o reino de Deus, vão ser lançados aonde há fogo, no lago de fogo, aonde há pranto e ranger de dentes. Portanto, irmão, tem um juízo severo e duro para aqueles que não querem o caminho direito, que não sabem escolher o bem. Vai haver um juízo bravo para eles. E aí, irmão, para eu poder terminar essa parte, eu vou encerrar essa parábola hoje. Olha só. Então, é semelhante a uma rede, que puxa essa rede e apanha todos os peixes. E aí, então, vamos lá, olha. O arrastar, né, toda a espécie de peixe, vai pegar todos os homens. Não vai escapar? Nenhum. Então vai pegar todos. Segunda coisa, estando cheia. Pastor, porque a Bíblia diz que a rede vai arrastar quando está o quê? Cheia. Pastor, então,
O senhor está falando que ela está fechando já, ela está fazendo a curva para fechar o juízo de Deus? Então, quando é que ela vai estar cheia? Irmão, lembra o que Jesus falou? Esse evangelho será pregado em todo o mundo. Então depois virá o quê? O fim. Irmão, o que é a rede estar cheia? Pastor, então peraí. Se todo mundo, se a rede só vai se fechar, Jesus vai voltar. Quando todo mundo ouviu o evangelho, pastor, então quer dizer, pastor, e de repente se tem alguém lá no Alasca que não ouviu o evangelho? Irmão, você já percebeu que a tecnologia está bem avançada, sim ou não? Eu falo aqui no Brasil, essa mensagem que nós estamos pregando pode ser ouvida onde? Qualquer lugar do mundo. Qualquer lugar, até lá no polo lá, porque tem bases científicas lá, meu querido, e lá tem acesso à internet lá, via satélite. Até lá essa mensagem chega. Irmão, o que é a rede estar cheia? Meus amados, as pessoas estão ouvindo a pregação. O evangelho ser pregado a todas as pessoas, não é que todas vão se converter, mas todas vão ter o quê? Ouvido. Sabe aquela pessoa que você diz assim para ela, fulano, olha, está aqui ó, esse folhetinho, ou fulano, vamos para a igreja, olha, Jesus é a salvação, aquela coisa toda, o Filho de Deus, papapá, vamos para a igreja. Irmão, essa pessoa ouviu o quê? O evangelho. E se ela não quis vir? Problema dela. Mas ela ouviu o convite. Irmão, a pregação do evangelho é um convite. Vem conhecer Jesus. Amém? Tem gente que acha, irmão, que conhecer o evangelho, pastor, eu vou ter que pregar para ela, fazer um curso na casa dela, olha, vamos fazer aqui um curso de 6 meses aqui na sua casa, eu vou te ensinar de A a Z, de alfa até não sei o que, papapá, para você conhecer. Aí depois, aí eu lavo minhas mãos. Não. Quando você fala para a pessoa do amor de Deus, que Jesus Cristo é o Senhor, único Salvador, e você faz um convite para ela ouviu o quê? O evangelho. Porque o evangelho não é isso. Deixa eu explicar para vocês um cara perdido. Pastor, mas pera, não tem mais coisa? Pera, irmão, o que é o evangelho? O evangelho, irmãos, nada mais é do que Cristo revelado aos homens como Filho de Deus e nele a salvação. Isso é evangelho. Amém, meus amigos? Isso é evangelho. Que Cristo veio para salvar o que estava perdido. Isso é evangelho. Essa é a mensagem do evangelho. Por isso que quando Jesus veio, ele falou assim, eis que é chegado a vós o reino de Deus. Porque ele estava em carne e osso, o verbo se fez carne. Portanto, irmão, esse é o evangelho. Essa é a mensagem. Portanto, irmão, você não precisa pregar de Gênesis e Apocalipse para a pessoa para falar que pregou o evangelho para ela. Ai, pastor, peraí, mas ela não conheceu ainda porque faltou o Apocalipse. Um exemplo. Não, é o convite. É quando você fala do amor de Deus, que Deus a ama e Deus quer salvar, e só em Cristo a salvação. Ali está a mensagem do evangelho. Então, quando a rede está cheia, é quando as pessoas recebem essa palavra. O evangelho está sendo pregado em todo mundo, sim ou não? Irmão, o evangelho está sendo pregado até onde não pode pregar, para você ter uma ideia. Então, por isso que a rede já está começando a fazer o quê? Fazer o quê? A curva. Daqui a pouquinho ela vai arrastar. Daqui a pouco Jesus volta. Não sei se nos nossos dias, não sei se nós já estaremos dormindo no sono do repouso da morte, no seio de Abraão, mas ele já está vindo. A rede está secando. Então, quando a rede está cheia, os homens puxam, os anjos vão puxar. E já está se enchendo a medida. Irmãos, e aí? Terceira coisa, os anjos farão a separação. Os bons para o cesto, já falei para vocês, e os maus para fora do reino de Deus. E aí, irmãos, olha o versículo 49 aí, vamos lá? Para eu poder agora fechar a mensagem para vocês. Mateus capítulo 13, no verso 49. Olha o que Jesus diz. Assim será onde? Na consumação dos séculos. Virão quem? Os anjos. E o que os anjos farão? Separarão os maus dentre os justos. Separarão os Maus dentre os justos. Amém? Irmãos, Jesus aqui está falando justamente daquele dia. Quando a rede for puxada, é o dia do juízo. E aí Deus vai separar justos e os injustos. E aí, irmãos, é importante explicar aqui para vocês uma coisa, vocês aqui, quem está em casa nos ouvindo, quem está pela internet nos ouvindo.
Há muitas religiões. Muitas. Irmãos, quase todas as outras religiões, elas não acreditam em juízo eterno, condenação eterna. Não acreditam nesse dia do juízo. A maioria das religiões, irmãos, acreditam no processo de quê? De reencarnação. Porque a gente fala só do Espírito, mas, irmão, tem um monte de religião que acredita nesse encarna e desencarna, né? Volta, ida, volta e vai e volta, tá? A maioria das religiões acreditam nesse processo. Irmão, a religião que fala de vida, morte, fim e eternidade é o cristianismo. É o cristianismo. E mais algumas poucas aí. Mas a maioria, irmãos, elas falam que o homem fica nesse processo de vai e volta. Portanto, não há pecado original. Esse negócio que a Eva pecou, aquela coisa toda, o Adão pecou, isso é mentira. Uma vez uma pessoa espírita falou, né, eu estava lá, a pessoa falou assim: olha, eu não é sabendo que a gente é aqui, eu não acredito nesse negócio de pecado original, não acredito nesse negócio de inferno, não acredito em nada disso. Eu acredito que as almas estão, não sei o que. Eu falei para a pessoa assim, então tá bom, se você acha que, né, o que a gente chama de espírito, né, você fala que é alma desencarnada, aquela coisa, que são pessoas, tadinhas, passando pelo processo, eu falo para ele, então diga para mim, o que Jesus expulsou então? O que era aquilo que Jesus expulsava? Não, o que era aquilo que Jesus expulsava então? Porque nós expulsamos demônios como Jesus expulsava. E você está dizendo que os demônios são gente boa? São gente que passou um perrengue na outra vida e voltou agora, está voltando agora, ou está encostado em alguém, quer voltar, quer pegar um corpo, uma matéria, quer se manifestar de novo. Que história é essa? Eu falo, fala para mim, o que Jesus expulsava então? O que era aquilo que Jesus expulsava das pessoas? Então você quer dizer para mim que Jesus era mau? Irmão, porque falar que Jesus era mau, hein? Porque se até o Espiritismo fala bem de Jesus, imagina, coloca Jesus como o espírito mais evoluído. Imagina a pessoa, o espírito falar para mim que Jesus era mau. Aí eu queria ver. Vocês estão entendendo? Irmão, olha, eu já falei isso aqui para vocês e vou repetir. Conheçam a Deus, conheçam o Evangelho. Irmão, e aí? A Bíblia fala assim, ó, não responda ao tolo na sua estutícia, responda ao tolo na estutícia dele. Sabe o que você faz? Coloca ele numa sinuca de quê? Aqui, assim, uma sinuca de... Ele vem cheio de perguntas para você, você devolve a pergunta. E aí, você coloca ele, aí você suscita a dúvida dele. Aí você dá o checkmate. Estão compreendendo aqui? Irmão, eu sempre faço isso com religioso. Eu não faço com que não conhece. Eu faço isso com aquele que diz saber e acha que é o tal. Eu sempre procuro colocar eles na sinuca de bico. Já apontei para vocês, eu estou encerrando a palavra. Uma vez um que queria nesse negócio de reencarnação, ele chegou para mim, uma vez, né, ele estava, irmão, foram uns dias que ele estava tão atribulado assim, que você percebia aquela carga dele assim, sabe? E eu falei assim para ele, fulano, o que está acontecendo? Ele falou assim, ele batia assim na testa assim, ele é um pouco calmo assim, batia assim na testa, Marcão, está complicada a vida, cara, olha, não sei o que, aquela coisa toda, isso, aquilo, não é possível, eu acho que eu estou pagando por alguma coisa que eu fiz na outra vida, eu acho que eu estou pagando por uma coisa que eu fiz na outra vida, que ele acreditava em reencarnação. Irmão, eu me lembro que eu falei para ele assim, eu falei, olha, vamos aproveitar que a gente almoça junto, depois a gente conversa, pode ser? Beleza, aí terminamos tudo, fomos lá almoçar. Irmão, eu falei, André, o que está acontecendo? Aí até falei o nome dele, desculpa, escapou o nome dele. Abafa o caso. E eu falei, fulano, e aí? O que está acontecendo? Assim. E é por isso que você acredita que é um karma? Porque não sei o quê, porque só pode ser. Porque eu não vejo que eu tenha feito nada nessa vida para merecer isso, deve ser de outra vida. Então eu estou pagando alguma dívida. É para pagar uma dívida da outra vida. Irmão, eu fiz uma pergunta para ele que foi crucial. Eu falei assim, diga uma coisa para mim. Como é que você pode pagar uma dívida que você não sabe que tem? E que dívida é essa? Se eu não sei de uma dívida, ela não existe para mim. Irmão, ele ficou assim, ó. Ele pôs o garfo e o talher assim na mesa assim, ficou assim olhando.
falei, cara, você está se martirizando, enchendo de crença sem pé nem cabeça. O que você precisa entender é que você está se comportando de uma maneira que está te dando esse resultado. E aí, irmão, não vou entrar em detalhes aqui, até porque escapou o nome da pessoa e eu não quero entrar nos detalhes, tá bom? Mas eu sei o que ele estava fazendo. Eu falei, como é que você pode querer que essa área da sua vida esteja bem se você está plantando isso aqui, ó? E aí eu falei para ele que ele estava plantando, porque eu sabia. Então, eu pensei aqui? E aí, irmão, quando ele quis meter espiritualidade, religiosidade no meio, eu já coloquei numa sinuca de bico. Eu fiz uma pergunta que ele não tinha como quê? Ele não sabia como responder. Aí, irmão, sabe o que os espíritas respondem? Não, mas aí existe uma coisa que é o dom do esquecimento. Quando você vem para outra vez, para você não sofrer mais, Deus te dá o dom do esquecimento. Eu falei, palhaçada. Irmão, isso não tem pé nem cabeça, dom do esquecimento. A palavra de Deus diz, irmãos, que a nossa consciência não é roubada. Quando nós formos julgados e formos para a eternidade, nós saberemos o porquê estaremos. Quem for para o céu ou quem for para a condenação eterna, ele saberá o que fez para estar o quê? Naquele lugar. Nada será pagado. Se eu for para o céu, eu saberei o preço que eu paguei para ir para lá. Isso não será pagado da minha mente. Se eu perecer no fogo do inferno, eu vou saber o que eu fiz para poder ir para lá. Sabe por quê, irmão? Porque se eu não sei o que fiz para estar no lugar, eu vou achar que eu não quê? Não mereço. Aí eu vou achar que o juízo foi o quê? Injusto. É por isso que Deus não tira a consciência. É por isso que a consciência se mantém. Você morre e a consciência vai te acompanhar. Porque você precisa saber o resultado que você recebeu depois, no juízo de Deus. Estão compreendendo aqui? Aí vem o Espiritismo e diz que não. Deus dá o dom do esquecimento. Só se for para eles esquecer quem é Deus, irmão. Esquecer quem é Jesus. Esquecer quem é o Evangelho. Estão compreendendo? Então, meus amados, por que eu estou falando isso para vocês, para a gente encerrar essa mensagem? O dia do juízo está vindo, irmãos. A rede já começou a fazer a curva. Ela vai arrastar todo mundo para o juízo de Deus. O que nós temos que fazer? Enquanto a rede não fecha. Cada vez mais. Vamos continuar no oceano, nadando. E a gente tem que saber, irmão, que o oceano é a vida. A rede vai puxar bons e... Irmão, nós vivemos num mundo que tem gente boa, gente que crê, e a gente convive com os peixes ruins todos os... O que você tem que fazer? O que você tem que fazer? Pastor, eu vou me misturar no cardume ruim. É isso? Não, você tem que se separar. O que você tem que fazer? Irmão, no oceano tem várias espécies de peixe, sim ou não? Você já viu que cada espécie só nada com cardume? Cardume. E no cardume eles são mais o quê? São mais fortes. Irmão, anda no corpo de Cristo em nome de Jesus. Se afasta do que está errado em nome do Senhor. A gente, irmão, convive com as pessoas, mas a gente não pode copiar as pessoas. Amém? Você é limpo? Não permita que as suas vestes sejam sujas. Limpe-se mais? Amém. E deixe que o sujo se suje. Mas lembra que a rede está fechando e Deus vai trazer tudo a juízo. O reino de Deus é uma pérola de grande valor. É um tesouro escondido no campo. Você já achou esse tesouro? Pastor, já. O Evangelho me mostrou. Agarre esse tesouro. Ele vale mais do que tudo na vida, do que tudo nesse mundo. Do que qualquer pessoa, do que qualquer coisa nesse mundo. Irmão, negocie esse Evangelho. Tem gente na sua família, amigos, gente na sua escola, na faculdade sofrendo. Perdidos. E quando não estão sofrendo pelas circunstâncias da vida, mas estão sem Deus. Amém? Prega o Evangelho. Troca o fardo pesado pelo fardo leve em nome do Senhor Jesus. Seja esse negociante. E lembre-se, o reino dos céus é uma rede, juízo e justiça, e essa rede está se fechando. Não se contamine, não se corrompa, se mantenha justo, se mantenha em Deus, para que quando a rede fechar, você seja colocado no cesto dos peixes bons em nome de Jesus. Você entre no reino dos céus, que você não seja jogado fora naquele dia. Amém, meus amados. Irmão, e ó, deixa eu falar uma coisa para você, pastor. E se naquele dia, pastor,
estiver no cesto lá, que Jesus, o cesto bom de Jesus. Irmão, 1.000 para o outro lado, 10.000 à tua direita. Mas que você não seja atingido em nome de Jesus. É sempre bom lembrar isso aqui, irmão. 2 numa cama. Um será levado. Está falando do casal, sim ou não? Um será levado e o outro deixado. Bom é que sejam os dois. Mas às vezes isso não é possível, né? Porque às vezes o marido ou a esposa não crê. Não é assim? Creia você. Não perca a sua fé para o seu marido ou para a sua esposa que não quer crer. Não perca a fé para os seus pais que não querem crer. Não perca a fé para os seus filhos que não querem crer. Porque a salvação é Individual. Vamos repetir isso? Salvação é Individual. individual. E a responsabilidade é pessoal. Está escrito isso aqui. Ó, eu não vou pregar não, tá? Eu só vou lembrar. Salvação Individual. individual. É cada um. E a responsabilidade pessoal. Irmão, quem é responsável pela sua vida espiritual? É o pastor. Pastor que é responsável pela minha vida espiritual. Ele não liga para mim, para perguntar nada. Aí começa aquela sala, irmão, a responsabilidade é Pessoal. O que é pessoal? Da pessoa. Fora o íntimo, é da pessoa. Irmão, é você que tem que cuidar da sua vida espiritual. O máximo que o pastor pode fazer, irmão, é pegar o pão, preparar o alimento e colocar onde? E dizer para você, tem lugar! Sou eu que vou lá te buscar, irmão, para pôr na cadeira? É eu? É eu? Quem é que tem que sentar ali? Saber que tem lugar? É você. Quem tem que querer comer? É você. E se você sentar aqui e não quiser comer, o que eu posso fazer? Nada. O entuchar na tua boca? Ela baixa. Lógico que não. O evangelho não é imposto. Amém, meu querido? Amém. O evangelho é anunciado. Quem quiser. Como? B. É de graça. Mas você tem que querer. Portanto, irmão, eu fico bravo com pessoas. Eu me desviei por causa de fulano, eu me desviei por causa de não sei o quê. Eu desanimei porque o pastor nem aí, nem liga, nem sei o que para saber se morri ou se estou vivo. Irmão, eu já falei para você. Já falei para você. Precisou, grita. Não gritou? Criança que não chora? Não. Para mim está tudo bem. Pastor, eu acho que isso é um desleixo. Não, não é desleixo. Não é desleixo. Precisou? Estou à disposição. Não precisou? Amém? Quando o pastor solta as ovelhas no pasto, ele fica com elas no colo? Não. Fica? Paparicando elas? O que ele faz? Olha o pasto aí. O que as ovelhas têm que fazer? Vai gastar. Vai caçar comida, tá lá. Irmão, o pastor já mostrou, ele pega no colo e vai ficar carregando a ovelha. Hã? E aquela ovelha que comeu bastante? Tira o capinzinho e dá na boca. Quer que dê capinzinho na boca, irmão? Estou entendendo isso aqui? E sabe por quê? Deixa eu falar. Eu sei que o nosso horário está se estourando, mas deixa eu falar uma coisa para você. Irmão, pastoreio é igual criar filho. Há um tempo que os nossos filhos dependem totalmente de quem? Até para trocar fraldinha, não é assim? Irmão, seu filho está com 18 anos, você ainda troca a fraldinha dele? Você dá uma madeirinha para ele? Dá. O que você faz? Mãe, tem comida? Vai lá na panela. Sim ou não? Tá lá. Irmão, aí você pega na igreja, as pessoas querem, irmão, macaco velho quer ser o quê? Paparicadinho. Irmão, o que eu estou falando para você é Bíblia. Pedro falou assim, olha o que ele falou. Irmão, pelo tempo, vocês já deviam ser mestres, mas se comportam como aqueles que ainda precisam de leitinho. Olha, irmão, isso para mim, irmão, quando eu cheguei no Evangelho, acho que eu não tinha nenhum ano na igreja, eu li essa palavra, eu falei, o quê? Vou ficar enchendo o saco do meu pastor? Eu não. Vou deixar o pastor com tempo para quem está o quê? Chegando. Eu já cheguei, fui curado, limpado, já tenho aprendido, já consigo caminhar. Irmão,
para a glória de Deus, eu queria que tivesse um de lá para poder, lá que acompanhou, para poder testemunhar isso aqui que eu estou falando. Irmão, eu nunca dei trabalho para os meus pastores, sempre ajudei. Em tudo. Nunca dei trabalho. Amém, meu querido? Porque eu cheguei capengando. Ele cuidou de mim, né? Deus usou a vida dele e me pôs de pé. Irmão, eu estou de pé, vocês que ele me carrega? Não, Deus já me levantou. Mas não, tem gente que o tempo passa, já devia estar sendo mestre, já devia estar ajudando o outro a se levantar, não, fica lá deitado. E aí, falando, eu vou ficar aqui deitado, estou esperando o pastor, estou esperando sei o quê, ninguém tentar de mim. Irmão, pelo tempo você já devia estar o quê? De pé, na fé. Pastor, mas as lutas da vida, aí Pedro vai falar nesse texto, tá? Porque o alimento sólido é para aqueles que, em função do trabalho, da carga, da luta, da batalha, já estão treinados, já estão, meu querido, couro grosso, aguenta a pancada, porque já passaram tanta coisa que já estão preparados para aquilo que está vindo. Ou seja, eles não caem, por quê? Porque já estão treinados. Irmão, vocês aqui já estão treinados. Eu não preciso mais carregar vocês já sabem. Então, irmão, pelo tempo sejam mestres, ou seja, passa a mensagem do Evangelho, vai negociar esse Evangelho em nome de Jesus, vai trocar o fardo pesado das pessoas. Jesus já trocou o seu. Pessoas foram usadas para trocar o seu fardo, e hoje você está aqui. Você já está com couro grosso. Vê se a piranha morde o jacaré. Ela morde o jacaré? Não morde, porque o couro do jacaré é o que, irmão? Não consegue. Estão compreendendo? Irmão, o seu couro já está grosso. Jesus já te cobriu, te revestiu com todo poder e autoridade. Em nome de Jesus. Amém. Levanta a cabeça. Amém? Levanta a cabeça. Salmo 126, ainda que chorando, leve a semente da vida andando, ainda que chorando, porque você vai voltar com colheita em nome de Jesus. Mas aí você chora dentro. Não é aqui, Deus, está difícil a luta, Satanás, vamos lá, Senhor. Está amarrado, Satanás, em nome de Jesus eu te repreendo. Não vou desistir. Chorando, mais do que caminhando. Amém, meus amados? Porque lembra que o teu pastor também está o quê, irmãos? Caminhando e chorando. Sabendo, aí eu volto no começo, que o chicote vai estar lá para mim. Eu devia estar chorando mais do que você, eu devia estar deitado mais do que você, mas estou de pé, de olho no reino, para não perder o reino em nome de Jesus. Compreenderam isso? Amém. Que assim seja com vocês aqui na igreja, seja com o pessoal que nos acompanha pela internet. Vamos orar? Pai querido, Pai celestial, hoje nós fechamos esta série de parábolas, dessas 3 parábolas que Jesus contou, e todas elas falando do mesmo assunto, que é o reino de Deus, que é o dia do juízo, o dia da salvação da vida eterna. Senhor, e nós aprendemos nessa série de parábolas que o reino de Deus é um tesouro escondido no campo, que alguém achou, e pela alegria de ter achado aquele tesouro, foi e vendeu tudo que tinha para ficar com aquele campo. Isso significa, Senhor, que o campo, que é o Evangelho, tem ali um tesouro, que é a salvação, a vida eterna em Jesus Cristo. E quando nós encontramos esse campo, a mensagem do Evangelho nos é pregada, nós temos então a opção de escolher o reino, a salvação, a vida eterna. Senhor, em nome de Jesus, que nós, meu Pai, eu acredito que todos aqui na igreja fizeram essa escolha, de ficar com esse tesouro no campo, de deixar o mundo e o pecado e a lascívia, meu Deus, a falsidade, a futilidade da vida para trás, para poder abraçar o reino de Deus, a vida da fé, a vida da palavra. E Jesus também disse que o Evangelho é como um negociante que busca pérolas, e ele acha uma pérola de grande valor. Na vida, Pai, o ser humano sempre está buscando alguma coisa, Pai, mas, meu Deus, a sua palavra diz que esse homem, nas buscas dele, ele encontrou uma pérola de grande valor, e essa pérola é o reino de Deus, é o Evangelho. E ele foi, meu Pai, vendeu tudo que ele tinha para ficar com aquela pérola de grande valor. E ele era um negociante, e ele, meu Pai, negociava pérolas.
Senhor, em nome de Jesus, que nós possamos passar esse evangelho adiante, pois há muitas pessoas perdidas e sofrendo, Pai, bem perto de nós, na família, perto de nós lá na faculdade, no trabalho, na escola, pelas ruas, no ônibus, no metrô, pessoas, meu Deus, carregando seus fardos pesados. Que a gente ofereça para elas, meu Deus, um fardo leve, um jugo suave, para que então, meu Deus, elas possam fazer essa troca, esse negócio, Pai, e encontrar descanso para a alma em nome de Jesus. E o reino de Deus também é semelhante, Pai, a essa rede que Jesus disse. Meu Deus, que o homem abre essa rede, leva adiante, depois dá uma volta e fecha, e arrasta todo tipo de peixe, Senhor, grandes, pequenos, bons e maus, Senhor. E quando puxam para a praia, eles separam os bons e os bons para o cesto, e os maus são lançados fora. E Jesus disse isso, essa parábola, para falar do juízo, Pai. E quando nós olhamos para o que está acontecendo na humanidade, Pai, a história humana, Pai, na terra, a gente vê que a palavra está se cumprindo. Meu Deus, que os dias dos ais estão chegando, Senhor, e que a rede está começando a fazer a curva para se fechar. É o juízo de Deus, a justiça de Deus, Pai. Meu Deus, e as coisas estão acontecendo muito rápido, e nós precisamos estar atentos em nome de Jesus. Portanto, meu Pai, o Senhor vai trazer justiça e juízo, que creia o homem ou não creia, Pai, o Senhor vai levar todos a juízo, diz a sua palavra. E a palavra de ordem nesses dias é: quem é limpo, limpe-se mais ainda, e quem é sujo, se quiser se manter sujo, suje-se mais ainda. Mas saiba que Deus vai trazer tudo a juízo, Pai. A rede está se fechando, Senhor. E se alguém deseja a eternidade com Deus, ser salvo para a eternidade, ter a sua alma salva, ela precisa ser justa, honesta, correta, ela precisa crer em Cristo como único e suficiente Salvador, meu Pai, e viver pela palavra. Senhor, em nome de Jesus, abre os olhos, Senhor, de todos esses que ouviram essa palavra, essa pregação, e que nós, meu Pai, sejamos como aquele homem que enxergou no tesouro no campo, ou seja, em Cristo, no Evangelho, meu Pai, na salvação, um tesouro incomparável, Pai, e que a gente não deseje mais voltar para o mundo, para as coisas erradas desse mundo, Pai, para uma vida de vaidade, futilidade, uma vida vazia, meu Pai, mas que a gente vive uma vida de significado, de importância, uma vida de serviço, uma vida, meu Pai, com uma missão, com um propósito, em nome de Jesus, Pai. É assim que devemos viver. Ajude esses meus irmãos aqui na igreja, esses que acompanham pela internet, Pai, e que o Senhor seja glorificado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e quem crê diga amém. Amém. Amém, meus amados. Amém, igreja. Pessoal, vocês que nos acompanham pela internet, né, acompanhem os cultos que nós já disponibilizamos aí para vocês no mesmo canal, tá bom? Para ir conhecendo o que Deus está, a forma como Deus está trabalhando aqui, tá? Algumas mensagens estão na sequência, outras são pregações isoladas, né? Mas ensinamentos profundos, tá bom? E lembra que você aprendeu nesses 3 últimos aí ensinos, tá bom? Sobre o reino dos céus. Nada é mais importante do que a sua salvação, nada é mais importante do que Deus na sua vida, tá bom? Tem coisas importantes, mas não mais importantes do que Deus. Tem coisas que nós amamos, gostamos, dedicamos a elas, precisamos cuidar, mas elas não podem ser mais, né, alvos de maior cuidado e atenção nossa do que a nossa vida espiritual com Deus, em nome de Jesus, tá bom? Pense nisso e vem buscar Deus sem religiosidade, mas uma vida com Deus em nome de Jesus, tá bom? Um forte abraço, que Deus abençoe você e sua família.